Uma boa notícia que eu dou é que existem maneiras incríveis da gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Sim, tem como! Olá, gente! Tô muito feliz hoje que é a gravação do primeiro vídeo do canal novo Sã Consciência. Bem-vindos! Bem, vamos começar aí do começo. Esse canal, ele é dedicado para o autoconhecimento, porque autoconhecimento é uma chave muito importante aí, mudou a minha vida, muda a vida de muitas pessoas, e eu dedico a minha vida profissional e pessoal para o autoconhecimento, e eu quis trazer para esse vídeo, para esse canal, na verdade, várias pequenas pílulas onde a gente possa trabalhar o autoconhecimento de maneira bem prática. Então a gente vai trabalhar aqui nesse canal vários vídeos de mais ou menos uns 10 minutos, de maneira bem objetiva, bem focada em temas específicos, mas trazendo sempre para o cotidiano. Então o autoconhecimento aplicado aí na vida real, que eu percebo que falta bastante isso nos trabalhos de autoconhecimento que eu vejo, onde a gente tem muita teoria e falta exemplos, falta prática. Então, a minha maneira de contribuir aí com vocês vai ser trazendo esse tema maravilhoso do autoconhecimento, da expansão da consciência de uma maneira aplicada na vida cotidiana. Então vamos lá, né? Vamos começar já desde o início desse primeiro vídeo, trabalhando aí algumas coisas importantes. Bem, como é o meu primeiro vídeo, eu fiz um roteiro para que a gente pudesse manter o nosso foco, para que a gente pudesse fazer da maneira melhor possível. E vamos lá, né? O que acontece comigo que eu sou tão apaixonada por esse tema? Bem, para falar sobre isso, eu vou ter que contar para vocês que o autoconhecimento mudou a minha vida, né? Então, eu vou contar essa história para vocês agora. Bem, então, eu tenho 32 anos agora e, basicamente, a minha vida toda, desde que eu sou criança, eu sempre me interessei muito pela vida, eu sempre me interessei em observar as pessoas, em observar as coisas, a natureza. E, bem, não é à toa que eu me interessei pelo curso de psico, né? E o que aconteceu foi que, quando eu tinha meados de 18, 19 anos, aconteceu uma coisa muito específica na minha vida. Eu lidei com uma espécie de uma encruzilhada. Como assim encruzilhada, Marina? Eu tava com alguns problemas de relacionamento, com amizades, eu não conseguia me colocar de maneira clara, eu não conseguia ficar muito feliz naquela época, eu tava com problemas de saúde naquela época, então é como se minha vida tivesse feito assim um checkmate comigo. E o que aconteceu foi que justamente nessa encruzilhada da minha vida, ali em meados de 18 anos, eu fui percebendo que, cara, eu tinha que trabalhar as coisas comigo, eu tinha que ver da onde que aquele bando de questões que estavam acontecendo de relacionamento, de saúde na minha vida, o que aquilo tinha a ver comigo, onde eu tinha responsabilidade naquilo tudo. Foi onde eu comecei o meu processo de autoconhecimento formal. Eu já tinha feito vários cursos de autoconhecimento, mas foi onde eu comecei a minha terapia. E olha só, né, gente, que interessante, porque eu fiz a maior descoberta da minha vida na terapia. Realmente foi um divisor de águas daquele momento onde eu estava buscando saber o que estava acontecendo comigo e, na verdade, eu descobri uma coisa, eu descobri o meu mestre. Eu conheci o meu mestre. Um mestre muito famoso, inclusive, que aí imagino que muitos de vocês conheçam. E esse mestre me conduzia a vida toda, sempre me mostrando claramente qual que era o momento ou quais eram as situações onde eu precisava melhorar. Que mestre que é esse, Marina? O medo. Sempre quando eu tinha medo ou quando eu paralisava diante de alguma situação, principalmente o medo de me expor, de colocar as minhas ideias, as minhas opiniões, exatamente como eu estou fazendo agora, eu paralisava, né? Então acontecia isso na minha vida, e isso foi prejudicando os meus relacionamentos, foi prejudicando a minha vida, foi me prejudicando de tal maneira que eu me vi nessa encruzilhada da vida.
Então, esse mestre que eu descobri que é um grande mestre, porque é ele que me mostra, foi ele que me mostrou até hoje na minha vida e continua mostrando aonde que eu preciso seguir adiante, aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso me aprimorar comigo mesma. Então, todo esse processo de autoconhecimento foi bem profundo, ele realmente dura até hoje, mas vocês vão me perguntar assim, tá, Marina, mas você tá falando então, né, de que você conseguiu melhorar e que você conseguiu observar esse mestre, que você conseguiu então se desenvolver a partir disso, mas como? Eu quero saber como, passo a passo, como que faz isso, né? Que é o que a gente vai trabalhar agora. E pra gente trabalhar esse como, eu vou ter que dar um exemplo para vocês, que é, né, o nosso objetivo aqui no canal. Trazer os conteúdos a partir de uma maneira aplicada na vida cotidiana. Então eu vou contar para vocês como é que esse canal surgiu. Eis que dentro deste meu medo, nesse meu mestre que sempre me guiou, eu fui mãe agora em 2018, finalzinho de 2018, nasceu o Otinho, meu amado filhinho. E a partir do fim de 2018, eu me interiorizei bastante, né? Então eu tive ele e eu fiquei bastante dentro do meu casulo, né? Fiquei um bom tempo assim, até depois eu voltei a trabalhar na clínica e tudo, mas eu não estava expondo as minhas ideias, eu continuava dando os meus cursos, mas eu estava, na verdade mesmo, me escondendo um pouquinho de mim mesma. E o que aconteceu foi que eu comecei a perceber que eu estava angustiada, eu comecei a perceber que eu estava com medo, eu percebi que eu estava na zona de conforto, sem colocar as minhas ideias, sem expor tudo que eu tenho potencial para fazê-lo. E daí foi então quando nesse ano, né, de 2020, eu comecei o ano e pensei assim, cara, eu vou fazer uma conta de Instagram de autoconhecimento, que é a conta de Instagram que eu tenho, né, que é só para reflexões, só para autoconhecimento. E eu dei esse passo, comecei a fazer achando que, nossa, então era esse passo que faltava na minha vida, então eu fiz esse passo, né? E o que aconteceu foi que eu me arrisquei nisso. No primeiro post que eu fiz, nessa pegada de autoconhecimento, eu basicamente fiquei com medo que as pessoas lessem meu primeiro post. Então é engraçado ver essas coisas. E o que aconteceu foi que eu comecei a impactar a vida das pessoas através desses posts, através dessas reflexões de autoconhecimento. E as pessoas começaram a vir me falar, Marina, por que você não faz um canal, né? Por que você não expande os seus conhecimentos ainda mais para as pessoas e tudo mais? E daí eu pensei, é uma ideia, né? É uma ideia. Aqui eu vou fazer um parênteses para contar rapidinho que eu faço cursos de autoconhecimento presenciais e atendo na clínica já faz mais de, estamos em 2020, vai fazer quase 10 anos que eu tô aí na área prática, clínica, que eu dou cursos, eu faço 5 cursos diferentes de autoconhecimento, então faz tempo aí que eu tô, realmente me coloco e tudo mais, mas como a gente vê que o nosso mestre nunca nos abandona, a gente pode aprimorar muito as nossas habilidades, mas ela sempre fica como um desafio para nós. E assim ficou também para mim, para iniciar esse processo do Instagram e para dar esse passo que eu tô aqui dando com vocês, para iniciar esse canal. Então, assim, a minha jornada de buscadora de mim mesma já é longa em nível pessoal, em nível profissional também é. E eu ainda me pego, às vezes, com um pouquinho de insegurança na hora de colocar as minhas ideias, que às vezes são diferentes do que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, e é por isso que às vezes eu tenho essa insegurança. E eu tô contando isso para vocês para ilustrar que os nossos mestres, eles estão aí, né? A gente tá com os nossos desafios, eles estão sempre retornando. Então, como é que eu fiz para desparalisar? Como? Afinal de contas, que eu fiz para que a gente consiga entender? Bem, primeiro eu percebi que
eu estava angustiada. Então, o que que é isso? Eu treinei a autopercepção. Eu vi que tinha uma vontade dentro de mim, mas um conflito dentro de mim. Então, percepção, passo 1. Passo 2. Eu tive que ser muito sincera comigo mesma e honesta e perceber que, na verdade, eu estava na zona de conforto. Muito confortável ficar escondidinha, sem colocar as minhas ideias, sem fazer o meu trabalho se expandir ainda mais. Então, é o passo da gente ser muito sincero com a gente, esse segundo. Dói um pouquinho, mas a gente consegue. O terceiro passo, então, é a gente conseguir observar que a gente só tá com medo. No meu caso, é a gente olhar de frente o nosso mestre, é a gente olhar de frente o nosso desafio. O seu desafio também pode ser medo, ou o seu desafio pode ser uma sensação de não ser amado, de não ser querido, ou o seu guru, o seu mestre, o seu desafio pode ser também uma falta de confiança no seu potencial. Tem uma infinidade de possibilidades, né, da gente ter esse desafio. Então, a ideia é a gente olhar de frente esses desafios e não a gente se distrair da gente mesmo. E então, aqui, tendo todos esses passos aí, observando tudo o que estava acontecendo comigo, o que eu pude fazer de diferente? Eu pude perceber e escolher algo diferente. Eu pude perceber que eu estava com medo, eu pude me tornar consciente do que estava acontecendo comigo, eu pude ser sincera comigo e dizer, Marina, vai lá, sai da zona de conforto e vai pra vida, vai crescer. E então, depois que a gente torna todo esse processo consciente, a gente consegue fazer uma escolha diferente daquela que seria mais confortável para nós. Então, esse é o como. Então, a boa notícia que eu dou é que existem maneiras incríveis da gente desenvolver o nosso autoconhecimento. Sim, tem como! E a gente aqui nesse canal vai trabalhar exatamente isso. Nesse canal, a gente vai trabalhar cada tema, pequeno tema, de maneira bem objetiva, bem curta, do como fazer, do que fazer, para que a gente consiga desenvolver todos esses processos de encruzilhadas, de entraves aí na nossa vida. Bem, então, se você gostou aí de me acompanhar, então eu vou deixar o convite e deixar um recado também e vou dizer que se a gente for juntos nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, a boa notícia que eu trago é que você vai conseguir! A gente consegue, é só a gente tentar que dá certo. Então é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo, nosso primeiro contato de muitos. E então, até breve. Obrigada!